Boa tarde. Obrigada pela presença de todos e é só pedir que, caso hajam questões que sejam colocadas no final para que a apresentação seja feita de uma maneira fluida. Ok, estamos só a tentar perceber se conseguem ouvir bem. Aqui pelos comentários estamos a perceber que sim, conseguem ver e ouvir. Ok, vamos então dar início então aqui à apresentação. Ok. Então, boa tarde a todos. Chamo-me Teresa Novo, sou técnica de radiologia do Hospital Luzia das Porto. E eu sou a técnica Patrícia Seara e também sou técnica de radiologia no Hospital Lusíadas Porto. O Hospital Lusíadas desafiou-nos a apresentar um tema de radiologia que achássemos interessante, que fizesse parte do nosso cotidiano, e eu e a Patrícia escolhemos o tema da tomossíntese mamária e a importância no diagnóstico da patologia mamária. Apesar de não ser uma técnica recente, é uma técnica inovadora e que tem sido desenvolvida e alvo de vários estudos ao longo dos últimos anos. Sabemos também que a nível prático não existe em todos os centros de rastreio, de todos os centros de radiologia, e por isso o objetivo é dar a conhecer esta técnica e se calhar até partilharmos experiências. Ao longo do trabalho, pretendemos identificar os diferentes sistemas de aquisição de imagem através da tomossíntese mamária ao longo e a sua evolução ao longo dos anos, demonstrar a importância da tomossíntese mamária na identificação e caracterização de lesões mamárias, avaliar a tomossíntese mamária e o rastreio e a tomossíntese mamária também no contexto diagnóstico e indicar algumas limitações da tomossíntese mamária, que também esta técnica as tem. Acho que eu não estou a conseguir ver. Vocês estão a conseguir ver a passagem dos vários diapositivos? Ou mantém-se no diapositivo de capa? Ok, vamos continuar então. Pronto, então vamos lá continuar. O Hospital Lusíadas Porto tem um longo historial no rastreio e diagnóstico do cancro da mama, que evoluiu nos últimos anos com a colaboração de clínicos diferenciados e dedicados à patologia da mulher e especificamente à patologia mamária, e também com a aquisição de novos equipamentos de imagem e software que nos permite um diagnóstico mais diferenciado. O Hospital Lusíadas Porto oferece, assim, um serviço constituído por uma equipa multidisciplinar no rastreio, no diagnóstico, no tratamento do cancro da mama e no acompanhamento das pacientes ao longo dos tempos. Então, assim, muitos dos pedidos surgem de ginecologia, temos um corpo clínico muito forte de ginecologia, que passam para a imagiologia para podermos efetuar o rastreio e diagnóstico. Dispomos também da cirurgia da mama e da cirurgia reconstrutiva e da oncologia médica para o tratamento e acompanhamento das pacientes, e também dispomos da medicina molecular na identificação e sinalização do gânglio sentinela, além de outras vertentes que não estão aqui representadas, como é o caso das consultas de grupo, da psicologia oncológica, das análises e da fisioterapia, muitas outras poderíamos identificar. A unidade de imagiologia dispõe de uma série de equipamentos que podem ajudar-nos no diagnóstico da mama, como sendo a mamografia, que é importante no rastreio de alguns dos tipos de cancro da mama. Dispomos também de tomossíntese mamária como técnica diferenciadora na detecção do cancro da mama, tanto em mamas como em imagens mais difíceis e que necessitam de um esclarecimento diferenciado. Dispomos também da ecografia mamária como exame de complemento à mamografia e surge como exame de primeira linha, por exemplo, em idades jovens em mamas densas. Dispomos de ressonância magnética,
que nos vai ajudar a complementar em muitos dos tumores mamários, nomeadamente os tumores multilobulares. Permite-nos também a avaliação de mamas com próteses, a avaliação da verdadeira dimensão dos tumores mamários, a avaliação da patologia axilar. Podemos também avaliar a resposta da quimioterapia neoadjuvante em alguns tumores, entre outras mais-valias que a ressonância tem. A tomografia computerizada, já numa fase de estadiamento do cancro da mama, ajuda-nos na avaliação da doença à distância, a doença metastática, tanto numa fase pré-cirúrgica como no acompanhamento oncológico. São doentes que, por rotina, fazem várias TCs. Dispomos também da radiologia de intervenção, tanto as microbiópsias como as BAVs, as biópsias assistidas por vácuo, podem ser guiadas por ecografia ou por estereotaxia. Damos apoio também e fazemos a marcação de lesões com clipe para a quimioterapia neoadjuvante e já numa fase de forte suspeição ou de confirmação de patologia mamária, fazemos a marcação das lesões mamárias pré-cirúrgicas, podem ser com componente metálico, que é o caso do arpão, como com radiofármaco ou mesmo o carbono. Como provavelmente todos sabemos, o cancro da mama atinge muitas senhoras e continua a ser uma das principais causas de morte por cancro na população feminina. E quando pensamos em cancro da mama, normalmente associamos à população feminina, no entanto, atinge cerca de 1% da população masculina em Portugal. A estatística diz-nos que em Portugal surgem cerca de 6.000 novos casos de cancro de mama por ano, ou seja, 11 novos casos por dia, que resulta em 1.500 mulheres que morrem anualmente com esta doença, o que pensamos ser um número bastante elevado para a população portuguesa. A redução da taxa de mortalidade está ligada diretamente ao rastreio populacional e daí a Sociedade de Senologia preconizar o rastreio em massa das mulheres a partir dos 45 anos de idade. Por exemplo, nos Estados Unidos é a partir dos 40. Mas esta idade, os 45 anos, depende também de mulher para mulher, depende da situação da mulher, depende da carga tumoral familiar e, por exemplo, outro dos aspectos é em mulheres que na infância foram sujeitas à radioterapia da parede torácica, como por exemplo no tratamento dos linfomas. Com a vinda da pandemia, com o Covid-19, estes números com certeza ficaram comprometidos em 2020 e vão se refletir em 2021, não só a nível nacional, como a nível internacional. Sabemos que a detecção precoce de lesões mamárias aumenta a taxa de sobrevivência, torna as cirurgias menos mutilantes. Há cerca de 25 anos era prática comum as mastectomias totais. Agora, dependendo da lesão, são muito frequentes as quadrantectomias, por isso torna as cirurgias menos mutilantes, como referi, menos traumatizantes, e com a detecção precoce existe um aumento de tempo de sobrevida livre da doença. A mamografia continua ainda a ser o principal método de imagem de rastreio, por isso a mamografia ainda é o gold standard na maior parte dos centros de rastreio e diagnóstico do cancro da mama. Isso também porque nos permite um diagnóstico rápido, eficaz e de baixo custo. Ok, agora antes de nos focarmos na técnica da tomossíntese em si e explicarmos o que é e depois qual é a importância que ela assume na área da mama, vamos só, de uma forma muito sucinta, abordar aqui os princípios da formação da imagem na mamografia digital, para percebermos que tipo de imagem é que resulta e depois entendermos então a necessidade aqui de termos uma técnica como a tomossíntese. Portanto, de uma forma muito resumida, o que vai acontecer é que nós temos a radiação vai ser emitida através de uma ampola de raio-x que é estática, vai atravessar a mama que está comprimida
e vai ser recolhida por um detector de imagem que a vai codificar e depois então formar a imagem final. Temos aqui um exemplo do exame de mamografia, as incidências de crânio-caudal da mama direita e esquerda e também aqui as incidências oblíquas. E o que nós conseguimos ver aqui é que isto é uma representação bidimensional de uma área tridimensional que é a mama. E, portanto, o facto de nós termos como resultado uma análise 2D de uma estrutura 3D que é a mama, faz-me aqui introduzir o próximo tópico que tem a ver com as limitações da mamografia. Apesar da mamografia ser a técnica de eleição para a detecção precoce do cancro de mama, existe uma percentagem de lesões que não são detectadas através da mamografia, principalmente quando estamos perante mamas com densidade elevada. E isto está relacionado então aqui com as limitações que são inerentes, que é o facto então de termos uma imagem 2D e da própria constituição da glândula mamária, ou seja, do padrão da densidade mamária. A mama é formada internamente por 3 tipos de tecido. Temos o tecido glandular, portanto que é um tecido mais denso e portanto vai sofrer aqui um poder de atenuação superior, o tecido adiposo, que é menos denso, e depois temos o tecido fibroso, que é um tecido de densidade intermédia. Sabemos também que nas mulheres jovens vai predominar o tecido fibroglandular e à medida que a idade avança vamos tendo uma mama mais adiposa e, portanto, o tecido adiposo vai ficando em maior proporção. E, portanto, a sensibilidade da mamografia vai ser maior quando estamos perante mamografias mamas adiposas e vai diminuir à medida que a percentagem de tecido glandular aumenta e torna-se então nas mamas extremamente densas a difícil visualização das estruturas. Isto porquê? Porque a imagem que nós temos é então uma imagem 2D. E vamos agora perceber porque é que então esta imagem é uma imagem 2D. Porque o sinal que vai ser detectado pelo detector de imagem vai depender da atenuação total de todos os tecidos que são atravessados pelo feixe. Ou seja, nós temos aqui a estrela e temos aqui o círculo. Eles são objetos diferentes e vamos simular aqui que eles representam aqui os vários tipos de tecidos que constituem a mama. Portanto, eles são diferentes e quando a radiação nos atravessa, eles vão atenuar essa radiação de forma individual e de forma diferente. No entanto, o sinal que vai ser detectado vai representar a soma das suas atenuações e isto vai então resultar numa imagem de sobreposição. E esta sobreposição de estruturas vai dificultar a visualização de possíveis patologias que possam existir, porque nós podemos ter sobreposição de tecido glandular ao escurecer alguns achados de malignidade. E o contrário também pode acontecer, ou seja, nós podemos ter sobreposição de tecido normal que nos faz pensar que é uma área, que é uma assimetria, ou que é uma massa, e na realidade pode não ser nada e, portanto, é quando culminam aqui os achados, os chamados falsos positivos. E, portanto, mediante estas duas limitações, era importante desenvolver uma técnica que nos ajudasse, então, em mamas mais densas, a tentar sobrepor aqui um bocadinho as estruturas. E é neste sentido, então, que vai surgir a tomossíntese. E a tomossíntese surge como um avanço tecnológico da mamografia digital, de forma a permitir a análise tridimensional. A mamografia digital só nos permite ver a estrutura de uma forma bidimensional e assim eliminar a sobreposição de estruturas, reduzir os falsos positivos e detectar precocemente neoplasias da mama. Deste modo, a sua aprovação pela FDA em 2011 foi integrada na rotina de rastreio mamográfico em muitos centros de rastreio. A realização da tomossíntese mamária na forma de posicionamento é muito semelhante à mamografia digital, tanto que a aquisição das imagens 3D é possível pela integração de um dispositivo num equipamento de mamografia digital, ou seja, com o mesmo equipamento conseguimos fazer as imagens de mamografia digital, bem como as imagens de tomossíntese mamária, as 3D. Durante o posicionamento da tomossíntese mamária, são necessários ter em conta alguns aspectos que não são muito diferentes dos da mamografia digital.
vamos ter a oportunidade de ver, a ampola vai fazer um movimento, por isso é necessário que durante este movimento tenhamos atenção que a ampola não interfira com a cabeça do paciente e alertar da mesma forma a paciente dos movimentos da ampola para que ela se mantenha o mais imóvel possível, de forma que as imagens não tenham um artefacto de movimento e que tenham qualidade de diagnóstico. Então agora vamos passar a ver um pequeno vídeo do posicionamento tomossíntese. Como podemos ver, é um posicionamento da média oblíqua lateral, que é muito semelhante à mamografia. Cá está uma das alterações, o movimento da ampola. A aquisição através vai nos permitir fazer o 3D, que é o pedal, e a emissão da radiação. E, novamente, o movimento da ampola. E está a imagem adquirida. Pronto, como vimos, o posicionamento é muito semelhante à mamografia digital. Em relação à formação da imagem, como podemos ver no esquema, esta também obedece ao mesmo princípio da física da mamografia digital, na medida em que a radiação parte da ampola, atravessa a mama comprimida e é detectada pelo detector. As grandes diferenças estão relacionadas com a amplitude de arco, que pode haver um movimento da ampola, pode variar numa amplitude de 15 a 50 graus, sendo que as amplitudes de 15 graus são preferidas relativamente a amplitudes superiores, porque pela obtenção de imagens mais nítidas. Além disso, amplitudes de maior grau, ou melhor, amplitudes com um arco maior, vai levar a um número de exposições maior, uma dose maior para o paciente, mais radiação dispersa e também mais tempo de exposição. Quanto ao movimento da ampola, este pode ser contínuo ou de rotação e emissão. Se for contínuo, temos que garantir que a exposição é curta, de modo a que o movimento da ampola não crie o artefacto de movimento nas imagens. Caso seja de rotação e emissão, temos que garantir que a ampola deve estar completamente parada antes da emissão de radiação. Caso contrário, a vibração da ampola também pode provocar artefactos de nitidez, artefactos de movimento. Em ambas as situações, o critério mais importante na aquisição da imagem é manter o tempo de exposição o mais curto possível, de modo a reduzir a possibilidade de movimento, que pode degradar naturalmente a visibilidade de pequenas lesões. Quanto aos pulsos de radiação, os pulsos de radiação devem ser de baixa dose, que são emitidos, dependendo do fabricante, a cada 1, 2 ou mesmo 3 graus, conforme estiver definido, atravessam a mama comprimida e são detectados pelo detector, gerando desta forma as imagens de projeção e os dados brutos. Em relação ao detector, este pode ser fixo ou móvel. Com a vantagem de ser móvel, a vantagem do detector ser móvel é que faz um movimento sincronizado da ampola com o detector e permite a inclusão de tecidos mamários mais periféricos, como está aqui exemplificado. As imagens são obtidas com espessura de corte de 1 mm, podem ir até 4 mm, e constituem projeções de estruturas diferentes, de alturas diferentes da mama, obtidas a partir de diferentes ângulos. Esses dados são posteriormente processados através da aplicação de algoritmos de reconstrução de imagem em imagens de alta resolução compostas por secções ou por cortes 2D, ou seja, reconstruídas numa imagem 3D. Temos aqui um exemplo
do tipo de imagem resultante da técnica de tomossíntese mamária, em que é possível ver os diferentes cortes da mama, diferentes cortes a diferentes alturas da mama. A aquisição da imagem de tomossíntese é normalmente efetuada através de uma incidência craniocaudal ou obliquamente lateral ou ambas. A maneira mais comum de trabalhar é a combinação da mamografia com a tomossíntese mamária. Existem diferentes sequências de aquisição em que se podem fazer a mamografia e a tomossíntese mamária em separado, com compressões distintas, com exposições distintas. Ou então, e o mais utilizado e aprovado pela FDA, é o modo combo, que consiste na combinação da mamografia mais a tomossíntese numa única compressão, mas com exposições diferentes. Com o modo combo, que é esta combinação, os dados 2D e 3D podem ser corregistados e correlacionados, uma vez que a compressão é a mesma. Também com o modo combo, os pacientes são expostos a uma dose de radiação um pouco superior, porque existem duas exposições, uma para a tomossíntese e outra para a aquisição da mamografia digital. E neste sentido, foram desenvolvidos sistemas que permitissem diminuir a dose de radiação sem comprometer o diagnóstico. E surgiram então diferentes sistemas de aquisição que permitem adquirir uma imagem muito semelhante à mamografia digital, que é chamada imagem sintetizada ou vista sintetizada. A imagem sintetizada resulta do somatório das diferentes pulsações de aquisição, das diferentes cortes de aquisição de tomossíntese mamária, através de um algoritmo de reconstrução das imagens sintetizadas. O objetivo da imagem sintetizada é substituir a mamografia digital para reduzir a exposição à radiação. E esta abordagem reduz a dose geral da radiação em aproximadamente metade, ou seja, temos aqui uma imagem sintetizada, a mamografia digital, e o objetivo dos recentes avanços tecnológicos é que esta imagem substitua a mamografia digital. Alguns estudos mostram que cerca de metade das instalações com tomossíntese mamária não usam a vista ou a imagem sintetizada. Foram levantadas questões relacionadas com algumas limitações da técnica da imagem sintetizada, da vista sintetizada. A vista sintetizada pode ter uma resolução de imagem um pouco inferior e pode levar a uma ligeira perda de informação, nomeadamente no que diz respeito às microcalcificações, mas também para o estudo das microcalcificações, nós temos imagens complementares como a macroradiografia da mama. Então, esta ligeira perda de definição não é significativa e, por isso, continua a melhoria da detecção do cancro da mama e a redução do número de exames de reconvocações continua garantido com o uso da imagem sintetizada em vez da mamografia digital. E isso permite-nos a redução da dose. No entanto, serão necessários muitos estudos ao longo de muitos anos para determinar se existe realmente uma perda relevante de doença perdida com a SPECTA, com o uso da imagem sintetizada. Apesar da comunidade científica tanto aprovar a tomossíntese, aprovar o uso da imagem sintetizada em vez da mamografia digital. O modo combo, no fundo, é o melhor dos dois mundos. É o melhor que temos da tomossíntese mamária e o melhor da mamografia digital. Até 2020, foram descritos 4 sistemas de tomossíntese mamária aprovadas pela FDA nos Estados Unidos, como podemos ver no quadro. E embora todos os fornecedores tenham alcançado a qualidade de diagnóstico, cada fornecedor tem um aplicativo diferente, como podemos ver dos parâmetros, incluindo o movimento da ampola, o filtro, o material detector, os algoritmos de reconstrução. Pronto. Esta diversificação ou esta competitividade entre os fornecedores é que tem como por objetivo garantir os benefícios reproduzíveis na prática clínica
com o uso da tomossíntese. Vamos agora abordar as características das lesões que são detectadas e perceber então quais são os tipos de lesões em que a tomossíntese é uma mais-valia. Nós podemos agrupar as lesões em dois tipos. As lesões de tecidos moles, onde podemos incluir os nódulos, as distorções arquiteturais, as assimetrias e as massas, e por outro lado temos aqui as lesões calcificadas, como é o caso das microcalcificações. E é unânime que a tomossíntese é uma mais-valia na identificação de lesões de tecidos moles, porque lá está, como vimos, a tomossíntese vai fazer com que se evite a sobreposição dos tecidos. E, portanto, ela tem uma grande sensibilidade para analisar distorções do estroma e de detectar cancros invasivos no geral. E, portanto, com a tomossíntese vai ser possível detectar precocemente neoplasias de caráter infiltrativo e depois também analisar e definir melhor as margens e os tamanhos dessas lesões que são detectadas. Os cancros ou as lesões que são detectadas pela tomossíntese são maioritariamente de grau 1 e associados a baixos índices proliferativos. E além disso, há alguns estudos também que comprovam que a partir do momento que se começou a usar a tomossíntese, o aumento da detecção de carcinomas lobulares aumentou, uma vez que 87% dos carcinomas lobulares está associado a distorções arquiteturais e como a tomossíntese tem uma sensibilidade elevada na detecção deste tipo de distorções, com a introdução desta nova técnica, houve um aumento no diagnóstico, então, deste tipo de lesões. Além disso, a assimetria foi um dos achados mamográficos que sofreu maior diminuição, na ordem dos 58%, uma vez que com as imagens da tomossíntese conseguimos sobrepor aqui os tecidos e então conseguimos perceber realmente que se aquela área assimétrica se trata realmente de uma assimetria ou se apenas é uma área normal, sem qualquer patologia, ou então, se realmente tem ali alguma patologia, nós deixamos de dizer que é uma assimetria e muitas vezes conseguimos reclassificar essa alteração como sendo uma massa. Depois, relativamente aqui às lesões calcificadas e à importância que a tomossíntese tem nas microcalcificações, as opiniões já se dividem um bocadinho, porque devido à angulação que a ampola vai fazendo para obter as imagens de tomossíntese, as microcalcificações desfocam muito facilmente. E além disso, ainda é obrigatório a classificação das microcalcificações com uma imagem ampliada, que é chamada macroradiografia. E, portanto, essa imagem ampliada nós não conseguimos fazê-la através da tomossíntese, só conseguimos fazê-la através da mamografia. Passamos agora, então, aqui para a avaliação da importância que a tomossíntese assume na nossa prática clínica e vamos dividir isto em contexto de rastreio e depois em contexto de diagnóstico. Começando aqui pelo contexto de rastreio, a maioria dos estudos publicados concordam quando demonstram que o uso da tomossíntese vai melhorar a detecção do cancro de mama, principalmente em mulheres que têm mamas mais densas e heterogéneas, e vai diminuir o número de reconvocações. E quando falamos aqui, o número de reconvocações tem a ver com aqueles centros em que a paciente vai, faz o exame e o médico não vê o exame no imediato, ou seja, as análises só são analisadas a posteriori e se o médico ficar com alguma dúvida vai ter então de reconvocar a doente para se tentar perceber e esclarecer aquela dúvida que ficou. Apesar destes aspectos positivos, atualmente a tomossíntese ainda é considerada como opcional no rastreio de cancro de mama e isto deve-se sobretudo ao facto de ainda haverem dados insuficientes que demonstrem uma diminuição significativa da taxa de mortalidade específica por cancro de mama. E nós, como vimos no início da apresentação, o objetivo de termos um rastreio é diminuir
a taxa de mortalidade associada a essa doença. E, além disso, ainda há um outro ponto que é que ainda não há uma padronização sobre como implementar a tomossíntese depois a nível de contexto de rastreio. Portanto, estes são aqui os dois fatores que fazem ainda com que a tomossíntese não seja ainda aplicada globalmente como um exame de rastreio. Depois, a nível do contexto diagnóstico, vamos dividir isto aqui em várias partes. Vamos começar aqui por ver qual é que é a importância que a tomossíntese tem quando há um achado num exame de rastreio. Ou seja, a paciente chega, faz uma mamografia, se ficou uma dúvida, vamos então perceber aqui qual é a importância que a tomossíntese assume. E, basicamente, o objetivo é analisar as características dessa anormalidade para que haja uma diminuição da taxa de reconvocação e para que a classificação do BIRADS 3 diminua. O BIRADS 3 é aquele achado provavelmente benigno e, portanto, com a tomossíntese, o objetivo é tentar descartar uma assimetria, portanto, percebermos que era só sobreposição de tecido, mais nada, ou então confirmar a presença da mesma e muitas vezes reclassificá-la como uma massa e aí a classificação BIRADS depois já será diferente. Antes de passarmos aqui para o próximo tópico, dizer que com isto tudo, quando nós conseguimos descartar então aqui a presença ou não da assimetria, faz com que haja menos estudos de diagnóstico de acompanhamento, ou seja, a pessoa não precisa de voltar dali a 3 ou 6 meses para repetir o exame porque as dúvidas ficaram esclarecidas. Depois, a importância que a tomossíntese assume no diagnóstico em mulheres sintomáticas. E quando falamos em mulheres sintomáticas, falamos naquelas pessoas que sentem nódulos, que têm retração da pele ou até secreção mamilar. E, portanto, a importância que a tomossíntese assume aqui neste tópico é um bocadinho no seguimento do tópico anterior, ou seja, com a tomossíntese vamos tentar reduzir a quantidade de lesões indeterminadas, ou seja, vamos tentar não ficar na dúvida e vamos tentar reclassificar essas lesões como sendo ou lesões benignas ou lesões malignas. Depois, a importância no estadiamento do cancro de mama, ou seja, fizeram-se os exames, já se fez biópsia e já se sabe que é uma neoplasia. O objetivo aqui da tomossíntese é ajudar na precisão da medição dos tamanhos dessas lesões e na própria delimitação dessas lesões que foram detectadas. Relativamente depois ao follow-up, ou seja, o acompanhamento após cirurgia, o objetivo aqui da tomossíntese é ajudar a diferenciar aquilo que são alterações do tratamento, como por exemplo as cicatrizes que muitas vezes ficam devido a tratamentos de radioterapia, portanto distinguir este tipo de situações de assimetrias ou mesmo massas que possam estar, que possam indicar uma reincidência do tumor. Vamos passar agora aqui para as limitações, assim como a mamografia, a tomossíntese, apesar de estar a ser progressivamente integrada na prática clínica diária, tem algumas limitações e algumas questões ainda que estão a ser estudadas e por isso vamos abordar aqui algumas delas. Começamos aqui pela taxa de mortalidade e a taxa de mortalidade é aquela limitação que tem um grande impacto e que tem grande peso no facto de não permitir que a tomossíntese seja considerada já globalmente um exame de rastreio, porque a adoção da tomossíntese tem sido lenta a nível mundial, porque há aqui uma grande preocupação em relação ao custo-benefício, especialmente em partes do mundo onde os recursos são limitados, não é? Porque introduzir a tomossíntese vai ter também custos acrescidos. E esta adoção desigual do uso da tomossíntese levanta aqui uma questão muito importante, que é, se o uso da tomossíntese, ao invés da mamografia em contexto de rastreio, reduz significativamente a taxa de mortalidade, ou seja, se a introdução da tomossíntese realmente tem impacto para salvar vidas. E a conclusão a que se chega é que ainda não há dados suficientes que demonstrem uma redução significativa da taxa de mortalidade específica por cancro de mama. E, portanto, o seu efeito ao longo prazo na mortalidade ainda é um bocadinho desconhecido. E, além disso, como vimos, nós sabemos que a tomossíntese aumenta a detecção de carcinomas de grau 1, por exemplo,
mas já não é tão significativo quando estamos a falar de carcinomas ductais in situ, por exemplo, de carcinomas que são invasores em estágios mais avançados. E além disso, também existe aqui a questão do cancro de mama de intervalo, ou seja, o cancro de mama de intervalo é aquele que é diagnosticado em mulheres entre mamografias de rastreio, portanto, mulheres assintomáticas entre mamografias de rastreio e cuja primeira mamografia era normal, sem alterações. E o que se conclui, os dados até agora, é que, assim como a taxa de mortalidade, também ainda não existe uma redução significativa do cancro de mama por intervalo, ou seja, mesmo com o uso da tomossínese, o cancro de mama de intervalo continua a existir, até porque os verdadeiros cancros de mama de intervalo são agressivos e o crescimento rápido supera a frequência dos rastreios. Depois, outra limitação tem a ver aqui com o padrão da densidade mamária. A densidade mamográfica é um fator de risco para o desenvolvimento de cancro de mama. Portanto, as mulheres com mamas mais densas têm mais probabilidade de desenvolver lesões do que as mulheres com mamas mais adiposas. E assim como a mamografia, a tomossínese também vai variar com o padrão da densidade mamária. E, portanto, ela vai ser mais eficiente quando temos mamas densas, mas quando elas têm uma distribuição heterogénea, ou seja, quando o tecido fibroglandular está disperso, e vai perder alguma sensibilidade quando as mamas são densas e são muito homogéneas. Porquê? Porque para a tomossíntese ser uma mais-valia, é necessário que haja uma interface entre o tecido glandular tumoral e a gordura. Depois, relativamente aqui à dose de radiação. A dose de radiação é um tópico importante quando se fala principalmente em programas de rastreio, não é? Porque é necessário avaliar aqui a relação risco-benefício. No entanto, também é um tópico que não é muito linear, ou seja, a dose final que é apresentada para um exame não depende só do tipo de imagens ou do número de imagens que nós fazemos, não é? Vai depender de muito mais fatores, do tipo de detector que é utilizado, o próprio equipamento, a compressão da mama, o tamanho da própria mama, os filtros que são utilizados, ou seja, há aqui inúmeros parâmetros que têm de ter sido em conta no que diz respeito depois à dose final que temos num exame de tomossíntese. No entanto, de forma geral, adicionar a tomossíntese à mamografia digital vai como que duplicar a dose de radiação que a paciente vai receber. Portanto, nós temos aqui um quadro com exemplos de doses glandulares médias por paciente por exame completo e conseguimos ver que uma mamografia digital dá 5,59. Obviamente que se nós adicionarmos à mamografia digital o exame de tomossíntese, as imagens adquiridas por tomossíntese, a dose vai disparar e vamos ter aqui doses de 9,43. E obviamente que isto é uma dose muito elevada quando nós falamos em programas de rastreio, não é? Não é viável num programa de rastreio um exame ter uma dose tão elevada. E por isso é que surgiram então a vista sintetizada, e portanto os equipamentos evoluíram nesse sentido, que é para conseguirmos substituir a mamografia digital pela vista sintetizada, e assim continuamos a conseguir ter as imagens 3D da tomossíntese e a visualização 2D da vista sintetizada. E aqui o valor já reduz quase para metade, e isto sim já são valores que são aceitáveis para depois se poder implementar a tomossíntese no programa de rastreio. O objetivo aqui é sempre a otimização da redução da dose, mas sem perdermos qualidade, não é? Depois, passando aqui para o tempo de aquisição. Obviamente que se numa tomossíntese nós vamos adquirir mais imagens, o tempo de aquisição vai ser superior, não é? Obviamente também depende do tipo de sistema que nós estamos a usar. Se a amplitude angular do sistema que nós estamos a usar for superior, significa que vão ser feitas mais imagens, portanto o tempo de aquisição vai demorar mais. Quanto mais longo for este tempo de aquisição, maior a suscetibilidade de ter artefactos de movimento, não é? Se a aquisição demora mais, a paciente a probabilidade dela se mexer ou de respirar vai aumentar e isso pode prejudicar depois as imagens finais. O tempo de leitura, no seguimento do tempo de aquisição, é a mesma coisa. Se há mais imagens, o médico vai demorar mais tempo para avaliar essas imagens, não é?
Obviamente que a curva de aprendizagem vai reduzir o tempo de interpretação, ou seja, se o médico, quanto mais experiente for, menos tempo vai demorar a fazer a leitura de um exame de tomossíntese. No entanto, mesmo para exames, mesmo para leitores, para médicos que sejam mais experientes, o tempo de leitura da tomossíntese é sempre superior ao da mamografia. No entanto, como também sabemos que a tomossíntese diminui, depois o uso da tomossíntese diminui o número de exames complementares a curto e médio prazo, também faz com que depois haja aqui um equilíbrio a nível de tempo de leitura, ou seja, demora mais a avaliar a tomossíntese, mas depois também já não é necessário avaliar outro tipo de exames. E, por fim, relativamente ao armazenamento de dados, obviamente que se são adquiridas mais imagens, vai ser necessário mais espaço para guardar essas imagens. E além disso, enquanto que nós podemos documentar uma mamografia num CD, o mesmo não acontece com uma tomossíntese, porque nós vamos precisar de ver género de vídeo, ou seja, nós vamos precisar de fazer o scroll das imagens, ir passando as imagens, e isso não vai ser possível através de um CD, e vamos ter de fazer a gravação através do DVD. Vamos passar então aqui à apresentação de alguns casos clínicos, que são casos práticos aqui do Hospital Luzia das Porto. Então, o caso clínico número 1 é uma senhora de 54 anos que veio fazer o exame por rotina e foi solicitada a mamografia e a ecografia mamária. Após a realização da mamografia, foi evidenciada uma alteração, uma distorção dos tecidos que causou algumas dúvidas e em que a ecografia não conseguiu esclarecer com certeza o tipo de lesão que era. Foi solicitada a tomossíntese e cá temos uma imagem típica da tomossíntese com uma imagem especulada que nos documenta e não deixa dúvidas em relação à lesão. Assim sendo, conseguiu-se confirmar que a lesão era de contornos irregulares e que merecia um estudo por biópsia. A biópsia foi feita por ecografia, porque agora já há confirmação do sítio, a localização da lesão, e houve um diagnóstico, o carcinoma de grau 1. O caso clínico número 2 também é uma senhora de 52 anos, uma rotina, estava solicitado o pedido da realização de mamografia e ecografia mamária, novamente aqui na crânio caudal uma zona de distorção dos tecidos que levantou dúvidas. A ecografia não conseguiu esclarecer a etiologia ou o tipo de lesão, foi pedida a tomossíntese da mama esquerda. Mais uma vez, eu acho que estas imagens até são bonitas de se ver, porque nota-se aqui a grande vantagem da tomossíntese. Vamos ver se conseguimos ver aqui. Aqui há um especulado evidente, aqui está, um especulado evidente da confirmação de patologia. Confirmou-se a evidente existência de uma área de distorção arquitetural que foi sugerida biópsia guiada por ecografia e o diagnóstico foi carcinoma lobular invasor de grau 2. Caso clínico número 3 é uma senhora de 72 anos, veio fazer o exame por rotina, por rastreio, estava solicitada só a mamografia, existia uma área de estroma com aparente distorção arquitetural, mas com dimensões muito infracentimétricas e foi pedida a tomossíntese mamária. E, neste caso, conseguiu-se perceber que a área que suspeitava dúvidas não era mais do que um vaso. Conseguimos ver até ali o trajeto do vaso. Então, ou seja, não se confirmou a presença de distorção arquitetural, mas sim apenas a sobreposição de um vaso. E pronto, estamos agora a chegar ao fim daqui da apresentação e, portanto, fizemos aqui um quadro resumo com as vantagens e as limitações desta técnica. Temos então aqui do lado as vantagens, o aumento da detecção então, de cancros invasivos,
o fluxo de trabalho do diagnóstico fica simplificado, há uma melhoria na avaliação diagnóstica porque há uma diminuição do número de reconvocações, há uma melhoria na confiança diagnóstica porque muitas vezes partimos logo para a biópsia sabendo que à partida vai ser um resultado de neoplasia, e a diminuição do número de exames de acompanhamento a curto prazo. Do lado das limitações, as duas grandes limitações, como falámos, têm a ver então com a taxa de mortalidade e o cancro de mama de intervalo, em que ainda não há uma diminuição destes dois fatores, uma diminuição significativa. Relativamente à densidade mamária, sabemos que num padrão mamário extremamente denso a sensibilidade à tomossíntese diminui, o tempo de aquisição e de leitura é superior e é preciso mais espaço para armazenar todas as imagens que são adquiridas. Portanto, permanecem ainda alguns desafios e algumas questões sem resposta acerca aqui do uso da tomossíntese. No entanto, os benefícios da tomossíntese estão bem estabelecidos e, portanto, a opinião da comunidade científica é que os benefícios superam as limitações. Portanto, se nós pusermos numa balança as limitações inerentes à técnica e as vantagens que ela traz, obviamente que as vantagens começam a pesar mais e sobrepõem-se muitas vezes às limitações. Obviamente que continuam a existir esforços contínuos para a técnica ser melhorada e para que haja uma melhor eficiência e eficácia e garantindo sempre a qualidade de imagem através da tomossíntese. E os equipamentos têm evoluído também muito nesse sentido. E acho que com os casos que nós apresentámos, nós conseguimos perceber que realmente a tomossíntese tem aqui vantagens e, portanto, podermos aplicá-la na prática clínica e ter ao dispor a tomossíntese é uma mais-valia para depois o médico conseguir fazer um bom diagnóstico. Portanto, esperamos que esta apresentação tenha sido útil. O objetivo não era de todo falar e abordar a tomossíntese de uma forma exaustiva, mas sim dar a conhecer esta técnica e também perceber a nível prático quais são as suas utilidades. Por isso, obrigada pela atenção e agora passamos aqui à parte das questões. Não sei se entretanto alguém tem alguma questão, e acho que mais do que questões, obviamente que se alguém tiver, nós estamos aqui para responder. E já tem, se quiserem partilhar experiências connosco de outras realidades, porque a nossa realidade com certeza será muito diferente de outros centros que dispõem de tomossíntese e que a façam. Sim, exatamente. Nós aqui, nós fazemos o nosso contexto é muito em contexto diagnóstico, ou seja, os pacientes vêm com pedidos de mamografia, fazem a mamografia, ficam com dúvidas, o médico analisa, fica com dúvidas e, portanto, pede a tomossíntese para tentar esclarecer essas dúvidas. Portanto, o uso que nós damos à tomossíntese neste momento é nesse sentido. Por isso, se houver alguém que trabalhe num sítio em que usem a tomossíntese ou que apliquem a tomossíntese em outros casos, ou mesmo nós sabemos que existem já alguns centros em que a tomossíntese é feita mesmo como exame de rastreio, ou seja, as pessoas fazem logo tomossíntese, não fazem mamografia digital, faz-se a tomossíntese e, portanto, as imagens são avaliadas, as imagens 3D e depois a vista sintetizada que é obtida. Portanto, se houver alguém até que queira partilhar essa experiência connosco, não sei se alguém presente trabalha com essa realidade. As imagens são bastante bonitas, eu julgo que nós conseguimos transmitir isso, são imagens bastante bonitas, bastante esclarecedoras e é esse o objetivo. E com valor de radiação de facto mais baixo do que a combinação da mamografia e a tomossíntese em separado, julgo que temos todos a ganhar. Ora, eu estava aqui a tentar ver na parte das perguntas, mas eu acho que as perguntas que foram surgindo têm mais a ver depois com a parte, com como obter certificados da apresentação, creio eu. Mas isso o nosso knowledge deve conseguir. Sim, já tenho aqui algumas respostas. Eu espero que não me esteja aqui a escapar nenhuma que seja mais direcionada para nós, mas penso que não. Não, penso que não.
Pronto, obrigada pelos Obrigada. comentários que estamos aqui a ver, comentários positivos. Obrigada. E obrigada pela vossa presença e pela vossa inscrição, só assim é que é possível a divulgação do conhecimento. E, de facto, o Hospital Lusíadas e o Hospital Lusíadas Porto, que é pioneiro nessa disponibilização desse conhecimento, dessa partilha de conhecimentos, temos muito que agradecer, porque, de facto, é uma partilha de conhecimento que não é para os técnicos, então, que eu julgo que grande parte das pessoas que estão a assistir são técnicos, essa partilha de conhecimento é uma mais-valia, e dar essa oportunidade aos técnicos de poder partilhar é positivo e é um caminho que se calhar vamos ter que percorrer, mas é o princípio, e acho que é um bom princípio. Sim. Pronto. Gisela, não sei se queres dizer Gisela. mais alguma coisa. A Gisela é aqui a nossa... Da equipa de Knowledge. Exato, a nossa... Quem está à frente aqui da equipa do Knowledge. Temos aqui uma pergunta. O nosso colega de Cascais, o Pedro Chapa, fez-nos cá uma pergunta. Qual a vossa experiência com os diferentes médicos? Todos têm a mesma ideia? Sim, Pedro. Os nossos médicos, de uma maneira geral, todos eles, quando têm dúvidas, que não conseguem esclarecer através da ecografia, com certeza, todos eles nos pedem a tomossíntese da mama. Normalmente fazemos nas duas incidências, só para a mama que causa a dúvida, mas todos nos pedem, todos leem, todos eles, toda a nossa equipa, como eu disse logo no início, uma equipa dedicada à mama, à patologia da mulher, mas mais à mama. Todos eles conseguem, se nos pedem, conseguem depois dar a resposta. Obrigada, Pedro. Ok, nós temos ainda aqui algumas pessoas a escrever, mas penso que questões era só Do Pedro. Pedro está agora a escrever. Obrigada. Ok. Gisela também está a escrever qualquer coisa. Pronto, obviamente que se entretanto surgir alguma dúvida, também se entretanto pudermos esclarecer, temos todo o gosto em esclarecer se posteriormente surgir depois alguma dúvida. A apresentação vai ficar disponível no canal do YouTube. Vamos ver se depois o objetivo, conseguimos. exatamente, o objetivo é que depois esta apresentação consiga ficar a posteriori disponível para que possam assistir. Temos aqui mais uma pergunta. A Susana Rodrigues pergunta-nos em relação à estereotaxia por tomobiópsia. Não fazemos. Pode ser uma das próximas aquisições do hospital, mas de momento não. Só fazemos mesmo em contexto de esclarecedor, de diagnóstico, mas não num contexto de biópsia. Exato. A parte interventiva, através da tomossíntese, ainda não fazemos. Ainda ficamos só pela microbiópsia e pelas BAVs, como referi no início. Sim, temos as BAVs que são inovadoras também, não é? Pronto, temos aqui já a Gisela a dizer que já podemos finalizar, que também era 1 hora, já estamos com 1 hora, também começámos um bocadinho atrasados, mas problemas técnicos que foram resolvidos, mas pronto, acho que podemos então finalizar a sessão. Muito obrigada a todos mais uma vez e espero que tenha sido uma boa experiência. Para nós foi. Sim, para nós foi. Muito obrigada. Obrigada.